Seja bem-vindo para mais um dia dos nossos estudos da palavra. Hoje o nosso devocional vai de 1 Samuel capítulo 15 até 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ver aí o protagonismo de um novo homem aparecendo no reino de Deus. Nós vamos ver que Deus ele levanta, Deus é quem dá ordem, Deus é quem unge e capacita, mas é Deus também quem determina o fim de um processo na vida de um homem de Deus. Saul foi levantado, Saul foi estabelecido como rei de Israel, mas é óbvio que a sua desobediência, a sua falta de compromisso com aquilo que era sagrado, aquele que era serviço do sacerdócio, ao não cumprir com essas ordenanças, ele também se afasta daquilo que Deus queria para a vida dele. E automaticamente, um rei que não serve ao Senhor, um rei que não faz aliança, que não estabelece o princípio com Deus, automaticamente também não serve para o reino. Então Deus já tinha dito que vai levantar um novo homem, Deus já tinha falado que ia colocar um fim na liderança e na linhagem sacerdotal, na linhagem real de Saul. Então vai surgir agora um homem a qual Deus vai ungir e capacitar, e esse homem é Davi. O capítulo 15 do livro de 1 Samuel nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor então cumprir com o princípio, cumprir com as ordenanças de Deus, do que ficar sendo alvo de um sacrifício, ou seja, do que colocar tudo a perder. Nós vamos ver aqui que o profeta Samuel, no capítulo 15, ele é enviado a Saul com uma ordem muito básica, com uma ordem muito específica. Agag, o rei, e todos os amalequitas, desde o menor até o maior, deve ser eliminado. Então, olha que interessante, Deus está trazendo ali uma ordenança de guerra para esse homem, Deus está trazendo ali uma ordem, estabelecendo um princípio com ele. O Senhor diz a Samuel que o motivo para qual o juízo aconteça se dá pelo fato de que quando os israelitas saíram do Egito, peregrinavam ali pelo deserto, Amaleque os atacou em Refidim. Esse texto está em Êxodo, capítulo 17, no versículo 8, cita muito claro o que eles sofrem naquele momento, aquela opressão, e agora eles vão ter a oportunidade de vingança contra esse povo. Então, naquele dia, depois que a vitória dos israelitas acontece, o Senhor prometeu que a memória de Amaleque seria eliminada de toda a terra para sempre. O dia chegou, o dia do Senhor executar o juízo sobre esse povo através de Saul, através do seu rei. Automaticamente, o que acontece não é o que o Senhor desejava. Saul não cumpre com o que Deus determina. A ordem era muito clara, eles deveriam desistir de tudo, não deveriam pegar nada, eles deveriam matar todos aqueles que estavam, todo aquele povo, eles deveriam deixar todos os despojos da batalha para trás, algo que era muito comum naquela época. Nesse caso específico, o Senhor ele não queria que nada fosse pego ou que nada fosse poupado, nenhuma vida, nenhum animal. O Senhor queria que todos e tudo que pertencesse àquele povo fosse exterminado. Saul, que é o rei, a liderança, ele é o exemplo do povo. Então, o povo segue as ordens do seu líder, o povo segue o exemplo da sua liderança. E, infelizmente, independente de ter vencido a batalha e vendo ali que agradáveis eram os animais, os amalequitas, Saul ali ele não ordenou que fossem eliminados, ele deixa que animais sejam poupados, e ele poupa também a vida do rei, ele poupa a vida de Agag, e ele não faz como o Senhor tinha prometido, como o Senhor tinha pedido. Enquanto isso, o Senhor ele revela essa desobediência de Saul a Samuel e deixa muito claro que essa atitude, a atitude que o rei Saul tinha cometido, havia entristecido muito. A Bíblia fala sobre arrependimento. A Bíblia cita sobre uma fala de arrependimento do próprio Senhor em relação a Saul. Então, como consequência disso, Samuel ele passa a noite clara, ele não dorme, ele fica também atribulado com isso, e ele sai muito cedo, ele vai ao encontro de Saul. Quando o profeta vê Saul, Saul elogia Samuel, ele o recebe com muita alegria, como se nada de errado tivesse acontecendo, sem meias palavras. Logo de cara, Samuel ele já confronta Saul, ele pergunta por que aqueles animais estavam vivos,
Por que a ordem do Senhor não foi estabelecida? Por que Saul não cumpriu com o princípio, com o propósito, com a ordem de Deus? Então isso incomoda muito ao reino, isso incomoda ao Senhor. O Senhor ele é muito claro quando ele deixa as suas ordens expostas, quando ele pede algo ou quando ele manda algo. O Senhor ele não tem meias palavras, ele não quer discutir comigo, ele não quer discutir com você os termos da ordem que ele dá. Ele espera de nós a obediência. O rei Saul declara que aquela decisão havia sido uma decisão do povo e que queria oferecer sacrifícios ao Senhor com os animais. Então, olha só o tipo de liderança que ele está exercendo e como ele está se perdendo em tudo isso. Ele começa a estabelecer desculpas, ele começa a colocar desculpas na atitude que ele comete. Então, ouvindo as palavras ali de Saul, o profeta Samuel declara a sentença que o Senhor tinha liberado sobre o reino e proferiu uma das sentenças mais conhecidas da Bíblia. Olha o que ele nos diz aqui no versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Então, o Senhor ele tem muito mais prazer na obediência do que nos sacrifícios. Nesse dia aqui, o reinado de Saul foi extinto. Nesse dia, acabou o reinado de Saul. Ele não deixou de governar, ele não deixou de estabelecer e continuar o seu papel como rei. Ele não foi destituído da posição de rei. Mas a aliança, a bênção do Senhor sobre o reino dele, sobre o reinado dele, havia sido aqui então colocado um ponto final da parte de Deus sobre ele. Então, até onde vale a pena, até que ponto vale a pena em nossas vidas a gente deixar que a ideia de sacrifício seja maior do que a obediência a Deus? Até que ponto nós temos sido realmente obedientes ao que Deus tem nos pedido, tem nos falado? Até que ponto nós temos sido obedientes ao que Deus tem colocado em nossas mãos, o que Deus tem colocado em nossa frente? Até que ponto a gente realmente tem colocado a obediência ao Senhor em primeiro plano em nossas vidas? Então, é óbvio que depois que Saul ouve essa sentença, ele fez tudo o que antes havia sido ordenado, mas já era tarde demais. Então, Deus ele já tinha estabelecido, já tinha decretado que Saul não vai continuar mais nessa linhagem, e não adianta você ir lá fazer porque Deus te puniu. E muitas vezes nós somos assim, nós recebemos uma punição por omissão ou por fazer algo errado, e aí ao receber uma sentença de punição, um castigo, algo do tipo, a gente corre para tentar arrumar. E não é isso que Deus está querendo aqui, não é assim que Deus deseja que seja construída a nossa relação com Ele. Quando isso acontece, automaticamente Saul corre lá, sacrifica os animais, sacrifica o rei, mas assim, já era tarde demais, não adiantou. Meia obediência é desobediência também. Meia desobediência é desobediência. Saul completou, sabe, esse ciclo, ele estava sendo totalmente desobediente, ele colocou tudo a perder. Há muitas lições nesse texto. Como nós devemos obedecer a Deus de maneira inegociável. Há bastante tempo que Saul fazia o que queria com as ordens que Deus estava lhe dando, com as ordens santas e determinações santas que o Senhor tinha estabelecido para ele. Ele era o rei do povo, ele estava sendo ali a figura que ia de frente de todo o povo de Israel. Ele não podia cometer esses erros. A última foi o fim para ele, essa última desobediência foi o fim para ele. Deus ainda foi muito misericordioso com ele. Então, isso nos mostra que há um limite em Deus, há um limite com o Senhor, que embora ele seja bom, ele também ele não é gracioso para sempre, ele estabelece um limite. Chega uma hora que Deus dá um basta. E aí, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. E já indo para o capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, Deus vai levantar um novo homem. Se eu ou se você não cumprir com o que Deus quer para as nossas vidas, obviamente o reino não vai parar. Ele vai estabelecer, vai colocar uma pessoa que vá à frente daquilo que você não quer cumprir, daquilo que você não quer fazer. O capítulo 16 nos vai mostrar que
nós vamos ter um marco agora na história da humanidade. Nós vamos ver a história mudando, não apenas a história de Israel. Aqui no capítulo 16, Davi então vai surgir na história, vai ser ungido para ser o rei do povo de Deus, algo que só veio a se confirmar muitos anos depois, algo que só veio a acontecer muitos e muitos anos depois. Davi é talvez o maior rei que Israel já teve. Davi é o rei aí de maior importância na história de Israel, até os dias atuais em Israel, tudo faz menção ao reinado de Davi, ao rei Davi. E talvez esse homem aí dos mais importantes da história do povo de Israel, nós precisamos entender que, por mais glorioso que tenha sido os seus feitos e a sua vida com Deus, o homem que é chamado do coração de Deus, ele viveu uma vida de perseguições, uma vida de muita dificuldade. Então, Davi vai ser ungido. Ao falar então com Samuel, Deus pede para que ele tenha, Deus pede para que ele pare de ter piedade de Saul, porque Samuel também começa ali a ter muita piedade, começa a passar um pano para Saul, e que ele vá para Belém, uma pequena cidade ali do interior de Judá, para ungir um novo rei. O processo, o profeta Samuel, ele fica muito receoso, ele fica ali muito difícil, ele está lidando com uma situação difícil, ele ali não seria permitido naquela situação, nos estatutos da lei ali do povo, não seria permitido ungir um novo rei, sendo que o rei atual estava vivo. Isso era algo que podia ali configurar como uma alta traição ao governo de Saul, culminar na execução de Samuel e tudo mais. Então era um perigo que ele estava vivendo. Mas ele, em obediência, ele vai até Belém e ele vai lá para ungir um novo rei. O Senhor, ele dá uma estratégia de dizer que estava indo para Belém para oferecer sacrifícios a Deus, o que não deixa de ser verdade. Ele estava indo para fazer um sacrifício de adoração a Deus, cumprindo com as suas ordens. Então, apesar de todo esse contexto aqui perigoso que Samuel está indo para fazer essa obediência a Deus, nós aprendemos que a obra de Deus exige de nós muito mais do que talentos, muito mais do que habilidades para executar tarefas, para executar algum tipo de serviço. Mas ela exige de nós sabedoria, ela exige de nós prudência, ela exige de nós sensibilidade natural e espiritual, entre algumas outras qualificações, para que a gente possa estar sempre alinhado com Deus, para que a gente possa ouvir a sua voz e ter uma visão clara daquilo que Deus está querendo fazer naquela estação, naquele momento. Sobretudo, a coisa mais importante, mais preciosa que nós temos para viver o reino de Deus é ter a direção do Espírito Santo. Então tudo isso nos traz uma sensibilidade, tudo isso nos traz uma comunhão com Ele. Samuel, ele chega à casa de Jessé, ele faz as suas devidas apresentações, o povo de Deus já falava de Samuel em todo o reino de Israel, ele os convida para o sacrifício que estava prestes a oferecer, e antes ele pede para conhecer cada um dos filhos de Jessé. Então ele vê o primeiro filho ali, ele vê Eliabe, ele fica imediatamente, ele pensa que aquele seria o filho de Deus, porque ele tem ali uma boa aparência, ele tinha uma estrutura física ali que era agradável e que, seria reconhecido automaticamente como rei. Agora Deus diz para ele que não. Deus fala para ele que não era aquele lá, não era aquele homem. Então esse critério dele começa já a cair, já começa a ruir. Deus mostra que tem um outro tipo de escolha, um outro tipo de padrão para suas escolhas, e Deus não vai pela aparência. E graças a Deus por isso, porque talvez, pensando dessa forma, muitos de nós não seríamos escolhidos para o reino de Deus. Não por isso, mas pelo tipo de vida, ou pelos lugares, ou pelas famílias a qual nós viemos. Então Deus não olha como o homem vê, Deus olha de uma maneira diferente. Então, pela experiência ali de Samuel, ele deveria saber que um rei não pode ser escolhido pelo que parece, pelo que aparenta. Esse critério ele foi usado com Saul e deu errado. O povo escolheu Saul por ser um rei bonito, por ser um cara apresentável. A Bíblia relata Saul como um homem de boa aparência e de elegância e tudo mais, um homem que era visto com bons olhos, mas que as suas atitudes não remetem isso. Então, de toda forma, ao ver a atitude ali do seu servo, o Senhor repreende para que ele não olhasse para a aparência, mas para o coração de cada um deles. Então, veio os outros filhos e tudo mais.
E o Senhor havia, nenhum deles o Senhor tinha escolhido. O Samuel fica intrigado com tudo isso e ele pergunta se havia ainda mais algum filho. E aí foi quando Jessé lembra que existia lá um filho menor, aquele que estava lá, nem foi convidado para essa ceia, nem foi convidado para esse sacrifício, ele estava lá cuidando das ovelhas no campo. Então, nós vemos aqui que Davi, por mais que seja um rei que vai fazer grandes feitos, ele já começa com uma história de rejeição muito forte. Ele já começa ali com uma história de ser deixado de lado, de ser tratado diferente. Isso já começa na vida desse homem. Então, quando chega Davi, Samuel manda que chame então esse menino. Quando chega Davi, Samuel percebe que ele tinha ali um semblante que inspirava beleza, satisfação de viver uma vida boa, embora ele não fosse ali, vivesse de igual para igual com os irmãos. Um homem que tinha um semblante de paz no seu coração, significando ali que ele tinha um coração alegre, assim como diz em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Agora, além disso, a sua presença era agradável ao ambiente. Quando Davi chega, o ambiente fica bom. Sabe aquele tipo de pessoa que transforma o ambiente sem ter que falar nada, sem ter que fazer nada? Sabe aquele tipo de pessoa que conduz o ambiente de uma maneira natural pela sua presença? Davi era esse homem. Davi era esse cara que transformou o ambiente. Isso foi um dos fatores que fez Samuel entender que aquele era o escolhido de Deus. Então, Samuel, nesse momento, ele pôde ouvir claramente a voz de Deus falando ali para ele: levanta-te e unge, porque ele mesmo. E depois disso foi ungido, o Espírito de Deus encheu a Davi, e daquele dia em diante o Senhor faria grandes coisas em sua vida. Aquele dia em diante, então, aquele homem foi marcado para um reinado. Então, não importa o lugar onde nós estamos, a circunstância que nos cerca, o Senhor, ele está atento à nossa vida. O Senhor está atento a tudo que nós estamos vivendo. Os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando aqueles que o adorem. Então, ninguém via Davi, ninguém conhecia Davi, ninguém considerava Davi, nem mesmo seu pai acreditou que ele podia ser ungido, que ele poderia ser importante para alguma coisa. O pai nem chama ele para que ele tivesse uma chance. Mas nós temos que entender que Deus está nos vendo. Se pessoas ao seu redor não te valorizarem, acham que você não vai ser nada, não se preocupe. Então, a nossa preocupação deve ser agradar ao Senhor, deve ser fazer a vontade de Deus e se preparar para aquilo que tem o Senhor a fazer em nossas vidas. Saul, ele fica atormentado. Então, enquanto o Espírito de Deus se apoderava de Davi, ele se retirava de Saul. E em seu lugar, um espírito maligno foi enviado para atormentá-lo. Então, sem a presença de Deus, obviamente que tudo fica ruim. Sem a presença de Deus, a nossa vida ela perde o sentido. E Saul, ele começa a ser atormentado por espíritos ruins. O espírito que enche o Senhor se esvazia de Saul. O espírito que enche Davi, se esvazia de Saul. A dependência, a decadência espiritual de Saul é notória. Em sua vida nós temos aqui um vislumbre do que significa desobedecer a Deus e as suas consequências. No meio dos seus conflitos espirituais, ele ordena que fosse chamado um arpista, alguém que viesse poder ali através da música acalmá-lo. Foi quando o Espírito de Deus ali se apossasse dele, ou quando ele estivesse tendo ali manifestações do espírito maligno que estava sobre ele. Um dos servos de Saul acaba indicando a Davi, que era muito bom no que fazia. Então Davi passa a servir a Saul, Davi passa a servi-lo tocando harpa. E o entendimento de Saul, ou seja, aquele momento ali onde ele ficava tomado pelos espíritos ruins, por tocar a harpa, Davi expulsava esses espíritos de Saul. Então, nós percebemos aqui desde já o agir de Deus sobre a vida daquele ungido dele, sobre a vida de Davi. Desde já nós estamos vendo o quanto Deus é com Davi. Então, até pouco tempo ninguém o conhecia, ninguém falava sobre ele, ninguém nem imaginava quem era ele. E agora ele está lá diante do rei, servindo, tocando harpa e expulsando ali os seus demônios dessa forma de adorador. Então, Deus, ele é glorioso e sem dúvidas o Senhor, ele quer mudar a minha, mudar a sua história, ele quer mudar as nossas histórias. Então, vamos para o último capítulo do nosso estudo de hoje para falar sobre talvez uma das batalhas mais emblemáticas e uns fatos mais emblemáticos da vida de Davi. Davi e Golias, capítulo 17, é uma história muito conhecida e a Bíblia vai nos relatar
a respeito do gigante que é derrubado através do servo de Deus. Nós vamos ver aqui um relato de uma das histórias bíblicas aqui de maior sucesso em todo o mundo, de maior repercussão de todos os tempos, o grande confronto aqui entre Davi e Golias, um gigante sendo vencido por um menino. Nós vamos perceber que desde que foi ungido o futuro rei de Israel, ou seja, desde que Davi foi ungido, as coisas na vida de Davi mudaram de maneira muito rápida, e ainda haveria muito por vir. As coisas mudaram totalmente. Um dia ele não era ninguém, no outro dia ele era o servo do rei, alguém de extrema importância e de grande acesso a Saul. Aqui, Golias, que estava tocando o terror contra o rei, contra o exército de Saul, agora o desafio de Davi era... O desafio de Golias, por exemplo, era um desafio simples. Ele não precisava de guerra, não precisa ter guerra. Ele diz ali que mandem um guerreiro para lutar comigo e o que vencer, vence a guerra. Eles faziam um tratado antigamente para que não ficassem ali muito tempo no embate e tudo mais, para que não morressem muitos soldados e tudo mais. Eles escolhiam muitas vezes o melhor guerreiro de uma tribo e o melhor guerreiro de outra tribo, e eles lutavam. Quem ganhasse, obviamente, traria a vitória da guerra para sua tribo. Óbvio que isso não acontecia sempre, mas em algumas guerras isso acontecia. E Davi vai aparecer nessa guerra para ser o resgatador de Israel. Mas Golias aqui, ele propõe esse desafio e ninguém de Israel tem coragem de enfrentá-lo. O vencedor da batalha então subjugaria o resto do povo como escravo, o povo seria derrotado. Golias, a Bíblia diz aqui no versículo 4, que ele tinha 3 metros de altura e usava uma armadura praticamente intransponível, ou seja, seria algo muito difícil de vencer, armas que eram letais como a espada, a lança e o seu escudo. Nenhum dos filhos de Israel se sentia encorajado para enfrentá-lo. E aí Davi vai aparecer na história. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse capítulo que Jessé, certo dia, envia Davi ao acampamento de batalha com o propósito de levar mantimentos, levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, Golias sai da tribo, Golias sai ali para fazer um desafio, algo que se repetia 2 vezes por dia e já durava ali cerca de 40 dias, diz o versículo 16. Então por 40 dias o povo de Israel estava sendo desafiado e não tinha coragem, não tinha ninguém que se levantasse para fazer frente a esse homem. Ou seja, Golias estava cheio de confiança, ele estava convencido de que os israelitas eram um povo covarde. Então isso trazia medo para o povo de Israel e trazia confiança ao povo filisteu. E aí quando Davi ouve essas palavras de Golias, ele decide que vai enfrentar. Porém, ele não sabe como, mas ele vai enfrentar. Ele está sob o poder de Deus, ele está com o Espírito Santo. Isso é a maior arma que nós podemos ter. Ele diz aqui que ele era um povo incircunciso, ou seja, eles eram um povo que não tinham aliança com Deus. E ele vai enfrentar a batalha, diz isso lá no versículo 23. Então Davi vai enfrentar. Davi não se acovarda como todo o povo de Israel, e Davi nem era do exército. Então, percebendo aqui o interesse de Davi, os seus irmãos o desprezaram, eles julgaram e começaram a insultar. Eles percebem-se ali claramente que ele não tinha nenhuma afeição com seus irmãos o tratavam muito mal. Contudo, não foi o suficiente, isso não foi o suficiente para desencorajar o futuro rei de Israel. Ou seja, muitas vezes nós vamos ser desprezados, nós vamos ser tratados e até humilhados por pessoas que estão ao nosso redor. Agora, quando o Espírito Santo está em nós, quando nós estamos cheios desse Espírito Santo, nós não ficamos para trás, nós não ficamos amedrontados, pelo contrário, nós avançamos. Então, Davi, diante de todo esse cenário, ele conversa com Saul. Ele conversa com Saul e as palavras e o interesse de Davi chegou ao conhecimento do rei. Diante do rei Davi, ele demonstra muita segurança e ele começou a tranquilizar a todos, dizendo que era capaz de vencer. Então você vê um menino, ele começa a trazer segurança a todo o exército, dizendo que vai vencer um gigante que está amedrontando todo aquele exército por 40 dias. Então Saul, ele não fica muito convencido, ele fica um pouco receoso. Ele disse a Davi, ele começa a colocar os contras da batalha. Golias obviamente era um guerreiro muito experiente e tudo mais. Davi era apenas um menino, um pastor de ovelhas. E aí Davi começa a contar as suas histórias. E é muito bom, diante das nossas dificuldades, diante das nossas batalhas, que a gente traga à memória aquilo que um dia nos fez chegar até aqui.
as batalhas já vencidas e as estratégias que Deus nos deu para vencer. Deus tem preparado você, Deus tem me preparado para chegar nesse momento. E a partir de tudo que nós já fizemos, daquilo que nós já vencemos até aqui, são instrumentos, bagagens e até mesmo uma estrutura para que a gente continue vencendo. Ele diz que já matou um leão, já lutou contra o leão, que matou esse leão para salvar suas ovelhas. Depois veio o urso, atacou a ovelha para matá-la, ele lutou contra o urso e salvou. Então é importante você lembrar, é importante notar a força que a envergadura dos leões e dos ursos selvagens do Oriente. Nos dias de Davi era algo ainda mais assustador, era algo brutal, e ele venceu. Então por que ele não poderia vencer Golias? Aprendemos aqui com isso, então, que Deus cria, sim, ricas, poderosas experiências nas nossas vidas para nos preparar de ambientes comuns da nossa vida, ou seja, para nos preparar no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, na nossa igreja, enfim, para que a gente possa vencer esses ambientes, para que a gente possa vencer esses desafios que vão ser propostos. Quais foram os ursos, os leões, os obstáculos que passaram na sua vida até aqui e que você já superou? Diante do gigante que está levantado à sua frente, quais os inimigos que você já venceu até aqui? O que te credencia a chegar diante desse seu inimigo atual, desse gigante que está à sua frente, para que você possa enfrentá-lo? O texto vai terminar ainda, nós vamos ver aqui duas situações importantes. Saul propõe que Davi use a sua armadura, então ele estava completamente convencido que o Senhor havia lhe dado a vitória sobre esses inimigos e daria também sobre Golias, é o que diz aqui no versículo 32. Então, vendo a fé do garoto, ouvindo ali o seu testemunho, Saul fica convencido de que estava certo do que queria, de que estava realmente capacitado para lutar contra esse cara. Ele o abençoa para ir à batalha, mas antes de ir para o confronto, então Saul lhe oferece a sua armadura. Óbvio que ela não cabia em Davi, que era só um menino, era ruim para que ele se movimentasse, ele não estava acostumado com esse tipo de armadura, era uma armadura pesada. Quando ele venceu seus inimigos, ele estava ali somente com uma roupa de pastor. Então, vendo que ele iria se atrapalhar, Davi tira as armaduras, ele teria ali espiritualmente que colocar as suas próprias armaduras, e Deus tem as armaduras específicas para cada um. Deus tem armaduras que são suas e que só servem em você. Davi ele pega ali o seu cajado de pastor, 5 seixos lisos e uma funda, ou seja, pedras, e uma funda, ou seja, para que ele possa lançar essa pedra contra esse inimigo. E foi esse equipamento que ele usou para enfrentar o maior guerreiro que já havia sido colocado diante de Israel. Quando ouviu, Golias o desprezou, obviamente, porque era só um menino, ele zombou, ele o amaldiçoou. E um dos grandes erros do ser humano é o seu orgulho, é a sua soberba. Golias não respeitou a Davi, não respeitou quem estava diante dele, e isso lhe custou a vida. Então, não zombe ou despreze seus adversários, respeite-os, por mais insignificantes ou incapazes que eles possam parecer. Respeite. A sua vitória começa ao não desprezar os seus inimigos, ao não desprezar aqueles que estão se opondo a você. Vendo a atitude de Golias, Davi declara o grande segredo da sua vitória: a presença de Deus na batalha. Então, enquanto Golias vinha com a sua força humana, Davi estava com ele com a força de Deus, com a força do sobrenatural. E por mais extraordinário que Golias fosse, por mais extraordinário que ele pudesse parecer, ele não tinha como vencer o Senhor. Ele poderia vencer a Davi, mas não a Deus. E foi o que aconteceu. Quando a batalha começa, Davi, ele partiu para cima de Golias e gritando, ali, girando a funda, ele atirou uma pedra de tão forte que ficou cravada na testa de Golias. Ou seja, uma pedra foi o suficiente para vencer o gigante. Uma pedra foi o suficiente para vencer o gigante. Uma atitude minha, uma atitude sua, um posicionamento meu, um posicionamento seu vai ser o suficiente para que os nossos gigantes, para que os gigantes que nos opõem na nossa vida atualmente caiam por terra. Então, o gigante caiu, Davi corre, pega a espada e arranca sua cabeça. E aí nós vemos aqui o triunfo da nação, porque quando percebem que Davi havia vencido Golias, os filisteus eles começam a fugir, e agora cheios de coragem os israelitas então os perseguem e o vencem. Então nesse dia Deus deu a primeira vitória, a primeira nação por intermédio de Davi, e muitos ainda estariam por vir. O início da vida do futuro rei do povo de Deus é um início lindo, é um início maravilhoso. O Senhor mostra ali as suas vocações enquanto ele está cuidando de ovelhas, algo que era desprezível talvez para muitas pessoas naquele contexto. Depois ele o coloca na presença do rei, depois ele dá uma grande vitória sobre Golias. Davi, para mim, é a figura do improvável, a
figura minha é a sua figura. Nós também somos esses improváveis que Deus, por misericórdia, chama, ama, capacita e determina propósitos. Então, essa vitória de Davi o projeta sobre toda a nação, atrai o respeito de todo o povo, a admiração de todos, inclusive do próprio rei Saul. Isso nos mostra que o Senhor Deus, o nosso Deus, ele permitirá muitos desafios em nossas vidas com o objetivo de nos promover, com o objetivo de nos levar a um próximo nível, a um nível maior. Então, não desanime, não desista de tudo que está vivendo, peça ao Senhor que dê forças, que nos dê estratégias para enfrentá-los e para vencer. A batalha aí de Davi e Golias é uma das batalhas mais interessantes de toda a história, temas de filmes, temas de séries e tudo mais. Então, isso é algo que é familiar a cada um de nós, mas os gigantes que existem sobre as nossas vidas e estão diante de nós precisam cair. Então que em nome de Jesus, todo o nosso medo, toda a nossa falta de coragem sejam eliminados de nossas vidas, que venha sobre nós a coragem e a capacitação. Que assim como Davi, nós possamos ser cheios do Espírito Santo para derrubar os nossos inimigos. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe seu dia, chegamos ao final de mais um estudo. Que compartilhe com outras pessoas que possam também ser abençoadas com a palavra de Deus. Deus abençoe, fiquem na paz e com o amor de Cristo.